somos da equipe 16B e hoje na noite de formação vamos falar sobre o capítulo 7 e 8 da carta encíclica da Fratelli Tutti. E para iniciarmos, vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que orienta meus passos, indica o caminho que a ti conduz. Mostra que... Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Membros da equipe de Nossa Senhora, da cidade de São Carlos, setores A e B. Eu sou o Padre João Vitor, pároco da Paróquia São João Batista e conselheiro espiritual da equipe 15B, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E é com muita satisfação que eu estou aqui nessa noite com vocês para dar continuidade um pouquinho à reflexão que vocês têm feito sobre a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. E a mim foi confiado fazer algumas reflexões, algumas provocações sobre os últimos capítulos desta encíclica, capítulos 7 e 8, nos quais o Papa fala sobre a importância da fraternidade e da solidariedade na construção da paz e também sobre a união de todas as religiões na construção dessa mesma solidariedade, dessa mesma paz, dessa mesma fraternidade universal. Então pretendo ir comentando, lendo um pouquinho, comentando, mais comentando do que lendo, as reflexões do Papa nesses dois últimos capítulos. Então tudo começa aqui no capítulo 7º, no penúltimo capítulo da encíclica, quando ele nos fala deste novo encontro que precisa ser realizado entre todos os membros da sociedade, entre os países, as nações, a importância de realizar, nesse tempo, um novo modo de fazer, um novo modo de encontrar-se para a construção da paz. E neste novo modo, ele diz, nesse novo encontro, já não há espaço para coisas que em outras épocas se vivenciou. Diplomacias vazias, dissimulações, discursos com duplo sentido, ocultações, bons modos que escondem a realidade. Então são todos elementos que entraram em outros momentos nesse encontro entre as nações, entre os países, e foram problemas, e foram errados, foram ruins. E precisam ser superados, Diplomacias que só são de fachada, dissimulações, discursos nos quais se pretende atacar com acidez, com duplo sentido. Todas essas coisas precisam ser deixadas de lado. E aí ele cita 3 elementos que precisam caminhar juntos nessa nova cultura do diálogo, esse novo encontro que deve acontecer na busca da paz. A verdade, a justiça e a misericórdia. Ele diz: se por um lado são essenciais as 3 todas juntas para construir a paz, por outro, cada uma delas impede que as restantes sejam adulteradas. De fato, a verdade não deve levar à vingança, mas antes à reconciliação e ao perdão. O que ele quer dizer? Que uma verdade que não for acolhida num espírito de justiça, ela pode nos levar a um ato de vingança, um ato de injustiça. Uma verdade que não seja vivida com misericórdia, ela vai nos bloquear na colaboração, na construção mútua. E é preciso, então, e a justiça também, se não for construída em cima da verdade, ela não será autenticamente justa. Mas ao contrário, ela irá promover mais ainda a injustiça, porque ela se baseia numa mentira, ela se baseia em algo que não se sustenta.
E a misericórdia, que prescinde também da justiça e da verdade, não é autêntica, porque ela significa uma hipocrisia. Ela significa um não cuidado autêntico com o outro. Porque eu não sei a verdade, não observo a verdade sobre ele, não o trato com justiça. E aí ele diz, a violência gera mais violência, o ódio gera mais ódio e a morte gera mais morte. Devemos quebrar esta corrente. E aqui me faz lembrar de algumas reflexões que Dom Helder Câmara fazia, inspirado em outros autores também, sobre aquilo que ele chamou de espiral da violência. O Papa Francisco não fala disso, mas ele nos dá o ensejo para chegar nesse ponto. Ao dizer que toda violência causada foi um dia violência sofrida. Toda pessoa que age com violência, em algum momento da sua vida, sofreu violência. Por isso, a resposta para a violência não é mais violência. A resposta para os conflitos não é o conflito, mas é a paz, é a solidariedade, é a construção da fraternidade. É responder à violência de outro modo. E aí ele continua no 228. O caminho para a paz não implica homogeneizar a sociedade, mas permite-nos trabalhar juntos. Não significa, ainda no 230 ele vai continuar, perder a identidade de cada um, mas pressupõe que em todos permaneça vivo um sentimento fundamental de pertença. Nós pertencemos a um mesmo mundo, nós pertencemos a uma mesma humanidade. E por isso, esse caminho para a paz exige um trabalho junto, mas não um trabalho junto onde cada um dilui um pouco do seu ser, mas um trabalho conjunto onde cada um assume a sua identidade, não precisa negar a sua identidade, mas assume a sua identidade e se coloca para o bem comum, se coloca para o trabalho em prol da construção do coletivo, do comunitário. E essa construção do coletivo e do comunitário, ele ilustra com a vivência familiar. Ele diz, as alegrias e as penas de cada um são assumidas por todos. Isso sim é ser família. Oh, se pudéssemos conseguir ver o adversário político ou o vizinho de casa com os mesmos olhos com que vemos filhos, esposas, maridos, pais ou mães, como seria bom. Ele quer dizer, então, aquilo que é uma proposta dele, a cultura do encontro, que é o que ele vai falar dois números depois, no 232, que é esse ambiente que precisa ser criado na construção da fraternidade. É esse ambiente que precisa ser buscado nesta família humana que ele quer que nós construamos. A nossa família, muitas vezes, nós vivemos conflitos. Isso é próprio, é normal da convivência familiar. Porém, nós colocamos o amor e o cuidado mútuo acima de tudo. É essa a proposta do Papa. Que em sociedade nós reconheçamos que muitas vezes há conflitos entre nós, e ele vai dizer mais para frente que esses conflitos não são um problema. Mas na hora que eu chegar lá eu digo. Mas, apesar desses conflitos e com esses conflitos, nós nos cuidamos, nós cuidamos uns dos outros, nós nos amamos. E ele chama tudo isso de um artesanato da paz. E é bonita essa imagem do artesanato. A imagem do artesanato é aquela imagem do trabalho feito com técnica, sim, mas feito com carinho, feito com afeto, no qual a pessoa deixa um pouco de si ao fazer. Por exemplo, duas pessoas que fazem crochê e fazem um tapete baseado na mesma receita. Os dois tapetes feitos por duas pessoas diferentes saem diferentes. Por quê? Porque ao construir uma obra de artesanato, o artesão ou a artesã deixam um pouco de si naquela obra. Então, quando ele fala de artesanato da paz, ele quer dizer construir a paz com essa mesma perspectiva empenhativa, na qual eu me empenho e deixo um pouco de mim ao me empenhar. Mas isso não me faz faltar nada em mim, mas torna a sociedade melhor.
torna a família humana mais real. No centro de toda ação política, social e econômica, é preciso colocar a pessoa humana, a sua sublime dignidade e respeito pelo bem comum. E aí os bispos da Colômbia, em 2017, melhor dizendo, se reúnem para refletir, né, sobre esses temas, sobre esses assuntos, e dizem, né, quando se incentiva as mobilizações dos cidadãos, nem sempre suas origens e seus objetivos são claros, porque a pessoa se dilui. Não faltam formas de manipulação política e apropriações a favor de interesses particulares. Então, a cultura do encontro significa não a defesa de interesses particulares, não agir de modo de massa, mas significa a construção daquilo que é o bem comum. Eu vou ao encontro do outro para juntos buscarmos o bem comum, para mim, para o outro e para os terceiros. É uma paz que não é apenas ausência de guerra, mas o empenho incansável de reconhecer, garantir e reconstruir concretamente a dignidade. E aqui ele lembra que no bonde da história, muitas vezes são deixados para trás os pobres, os menos favorecidos, aqueles que sofrem com a desigualdade, que sofrem com a falta de desenvolvimento social. Então, o que se sabe, e o Papa Francisco, né, a partir dessa fala do Papa Francisco, é que nós já sabemos, nós temos uma clareza de por onde nós devemos começar. Pelos últimos, pelos esquecidos, pelos pobres, pelos menos favorecidos, porque somente assim se constrói a paz. Diz ele, aqueles que pretendem levar a paz a uma sociedade não devem esquecer que a desigualdade e a falta de desenvolvimento humano integral impedem que se gere a paz. Então, a desigualdade e a falta de desenvolvimento são impedimento para a geração da paz. Queridos irmãos e irmãs, é um convite do Papa a nós promovermos esta cultura do encontro, promovermos este desenvolvimento humano integral, lutarmos contra a desigualdade de condições para uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais justa, que constrói a paz. A grande palavra dele aqui nesse momento é a paz. E é por isso que ele fala nos números 237, 38, 39 e 40 sobre os conflitos inevitáveis. É claro que quando nós vivemos em sociedade, quando nós vivemos em comunidade, há conflitos, porque há valores diferentes, há identidades diferentes. E não significa necessariamente nós acolhermos e aceitarmos tudo. Não é esse o caminho também, porque esse é um caminho que dilui a identidade, nos faz perder quem nós somos. Então não. Sabendo quem eu sou, sabendo da minha identidade e sabendo dos valores que eu trago, eu vou dialogar com o outro e às vezes esse diálogo irá trazer um certo tipo de conflito. Mas esse conflito não será comprometedor da paz. Por quê? Porque estou num conflito, mas sob uma perspectiva de diálogo. Não perco de vista uma perspectiva de construção coletiva. Eu tenho meus pressupostos, eu vou ao encontro do outro que tem pressupostos diferentes. Nós vamos ter um conflito, nós vamos ter um embate. Porém, nós sairemos desse conflito melhores do que nós entramos. Mais conscientes das nossas diferenças e, mais ainda, conscientes das nossas lutas comuns e, por isso, aptos a continuar lutando juntos. Então, ele diz, né, e ele fala muito claro que esses conflitos acontecem também porque a igreja, e nós somos a igreja, não admite neutralidade, nós não podemos também admitir neutralidade. A igreja bem sabe que ao longo da história, os conflitos de interesse entre diversos grupos sociais surgem inevitavelmente e que perante eles o cristão deve muitas vezes tomar posição decidida e coerente.
É claro que essa posição contra uma neutralidade, nós temos que tomar cuidado para não cair nas polarizações. Porque às vezes achar que somente há dois lados, este e este. Não, existe mais de um lado, as coisas são mais complexas. Nós só não podemos dizer assim, eu não defendo nada, eu não estou do lado nenhum. Né? Eu estou neutro diante da situação. Não, neutralidade não existe. Ou não deve existir para nós cristãos. Porém, nós também, como ele já falou ali atrás, temos que tomar cuidado para, ao entrar nas lutas junto com a massa, junto com outros grupos, com mobilizações, nós não nos tornarmos manipuláveis. E aí a nossa não neutralidade se torna estarmos do lado ruim, do lado errado, do lado negativo. E aí ele fala que essas lutas legítimas, elas têm que levar a um caminho no qual não se alimenta o ódio, né? Ele diz no 242. O importante é não o fazer para alimentar um ódio que faz mal à alma da pessoa e à alma do nosso povo, ou por uma necessidade doentia de destruir o outro, desencadeando uma série de vinganças. Então, não é para destruir o outro ou o pensamento do outro, mas muito mais para convidá-lo à paz. Ninguém alcança a paz interior, nem se reconcilia com a vida dessa maneira. E aí, a verdadeira superação. Onde está a verdadeira superação? A verdadeira reconciliação, número 244, não escapa do conflito, mas alcança-se dentro do conflito, superando-o através do diálogo e de negociações transparentes, sinceras e pacientes. Então, irmãos e irmãs, o caminho do conflito é um caminho inevitável. O caminho de superação do conflito é sempre um caminho evitável, porque nós podemos ir por um caminho de guerra, de ódio, de vingança, ou por um caminho de diálogo sincero, de negociação transparente, de juntos, não somente pessoas, mas povos. O Papa, ao dizer tudo isso, ele não está se referindo somente a eu e você, e aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, pessoas com as quais nós convivemos e trabalhamos. Mas ele está falando dos grupos sociais, ele está falando da sociedade como um todo, ele está falando, inclusive, dos países, das nações, que precisam encontrar uma harmonia na luta dos seus interesses, entendendo que o conflito é inevitável, mas que o caminho da superação é o do diálogo. Ele é muito claro, eu acho bonito, né, o Papa Francisco trazer à tona essa questão de que perdoar o outro, ir num caminho de superação, não é um caminho também de perder a memória. Eu vou ao encontro do outro como se nós nunca tivéssemos nos conhecido. Então, dois países vão negociar como se não houvesse uma história entre os dois pré-existente. E esse caminho é um caminho furado, é um caminho errado, diz ele. Porque sem memória, número 249, não se evolui. Não, sem memória nunca se avança. Não se evolui sem uma memória íntegra e luminosa. E aí ele segue mais adiante. Por isso, não me refiro só à memória dos horrores. Aqui ele fala da negociação entre países, como por exemplo, Estados Unidos e Japão, sem desconsiderar nunca as bombas de Hiroshima e Nagasaki. O diálogo entre países que causaram sofrimento e dores a outros países em momentos de guerra, em momentos como talvez Alemanha e França, né, como nós conhecemos a história da Segunda Grande Guerra. Então, ele diz, não me refiro somente à memória dos horrores, mas também à recordação daqueles que, em meio a um contexto envenenado e corrupto, foram capazes de recuperar a dignidade e, com pequenos ou grandes gestos, optaram pela solidariedade, o perdão, a fraternidade. É muito bom lembrar do bem, diz o Papa Francisco. Então é uma memória que vai lembrar de momentos difíceis entre os países, sim, não se nega isso, não é isso. O perdão não significa esquecimento, mas também lembrar das coisas boas, das colaborações que houve,
sempre entre os países. E ele continua no 250. O perdão não significa esquecimento. Se o perdão é gratuito, então pode-se perdoar até quem tem dificuldade de se arrepender e é incapaz de pedir perdão. Eu perdoo até quem não pediu perdão. Porque o perdão não é para o outro, o perdão é para mim. Não é para o outro se sentir bem. O perdão é para que eu seja livre do ódio, da mágoa, do ressentimento. Também não estamos falando de impunidade, 252. Mas a busca pela justiça, de modo adequado, se dá somente por amor à própria justiça, por respeito às vítimas, para evitar novos crimes e visando preservar o bem comum. Não como a suposta descarga do próprio rancor. O perdão é precisamente o que permite a busca da justiça, sem cair no círculo vicioso da vingança, nem na injustiça do esquecimento. Então o perdão leva à justiça, sem passar pela vingança. Na última parte do capítulo 7, no qual o Papa está falando sobre a solidariedade, a construção da paz, ele vai tratar de duas situações que ele considera extremas e que, sob a perspectiva cristã, são inadmissíveis hoje em dia. A guerra e a pena de morte. Então, primeiramente falando sobre a guerra, ele diz, né, que há quem busque soluções para os problemas por meio da guerra. Porém, ele fala já lá no número 257, que a guerra é a negação de todos os direitos de uma agressão dramática ao meio ambiente. O grande problema, do ponto de vista do Papa Francisco para a guerra, é que ela não defende somente o bem das pessoas. Muito pelo contrário. Né? A guerra como um grande trator que vem arrastando tudo. Essa expressão sou eu que estou usando, tá? Que vem arrastando tudo consigo. E um dos grandes elementos que ele chama a atenção aqui contra a guerra é a quantidade de pessoas inocentes, civis, que morrem durante uma guerra, que sofrem, que passam fome durante a guerra. Então não é admissível entender que a guerra seja, o caminho do conflito armado, seja um caminho para a solução dos conflitos. Desse modo, diz o Papa, facilmente se opta pela guerra, valendo-se de todo tipo de desculpa, aparentemente humanitárias, defensivas ou preventivas, recorrendo-se, inclusive, à manipulação da informação. Conferiu-se à guerra um poder destrutivo que atinge muitos civis inocentes. E aí ele vai falar, hoje é muito difícil sustentar os critérios racionais amadurecidos em outros séculos para falar de uma possível guerra justa. E aí ele diz, nunca mais a guerra. E é importante a gente sempre dar uma olhada nos rodapés dos documentos. Na nota de rodapé número 34 deste capítulo, o Papa Francisco vai relembrar que Santo Agostinho, na sua época, elaborou uma ideia de uma guerra justa. E que ele diz que hoje nós já não defendemos. E disse que Agostinho, mesmo numa das epístolas dele, tem uma frase que ele diz que mostra que também ele compreende. Embora naquele momento ele tenha elaborado um pensamento que explicasse uma guerra com fins justos, há também trechos da sua obra que fundamentam o contrário, os quais usam para embasar essas falas do Papa hoje. Disse que, Santo Agostinho, matar a guerra com a palavra e alcançar e conseguir a paz com a paz e não com a guerra é maior glória do que dar aos homens com a espada. Então, é mais justo conquistar a paz pela paz do que a paz pela guerra. No nosso mundo, já não existem só pedaços de guerra em um país ou em outro, no número 259, diz o Papa.
mas vive-se numa guerra mundial em pedaços, porque os destinos dos países estão fortemente ligados entre si no cenário mundial. E aqui ele vai lembrar, até uma coisa que ele vai falar ainda mais para o final desse argumento, vai falar assim, olha, uma situação de guerra num país estoura nos outros, porque entra o problema da fome, entra o problema dos refugiados, entra os problemas de política internacional. Então a guerra, ela não mais é uma coisa circunscrita a 2 países ou mais países, mas toda a guerra atinge o mundo inteiro. Embora ela seja seja concentrada em alguns ambientes, em alguns países, em alguns espaços. Mas ela afeta o mundo todo. Toda guerra deixa o mundo pior do que o encontrou, diz ele no 261. Assim podemos reconhecer o abismo, ou melhor, vou ler todo esse número 261. A guerra é um fracasso da política e da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota diante das forças do mal. Não fiquemos em discussões teóricas, tomemos contato com as feridas, toquemos a carne de quem paga os danos. Voltemos o olhar para tantos civis massacrados como danos colaterais. Perguntemos às vítimas, prestemos atenção aos refugiados, aqueles que sofreram as radiações atômicas ou os ataques químicos, as mulheres que perderam os filhos, as crianças mutiladas ou privadas da sua infância. Consideremos a verdade dessas vítimas da violência, olhemos a realidade com os seus olhos, os olhos dessas pessoas, e escutemos as suas histórias com o coração aberto. Assim, poderemos reconhecer o abismo do mal no coração da guerra. E não nos perturbará o fato de nos tratarem como ingênuos, porque escolhemos a paz. A nossa escolha pela paz não é uma escolha idealista, não é uma escolha ideologizada, mas é uma escolha baseada nas situações concretas de vida, especialmente dessas pessoas que sofrem, que sofreram e que infelizmente ainda sofrerão em tantas guerras, em tantos conflitos. E o último ponto que o Papa Francisco trata nesse capítulo 7º, que é sobre a pena de morte. E aí ele relembra que, embora o Catecismo da Igreja Católica, na sua primeira edição, tenha entendido que a pena de morte, em determinados contextos, ela é aceitável para a construção da paz numa sociedade, num determinado grupo social, num país, o próprio João Paulo II declarou de forma clara e firme que ela é inadequada no plano moral e não é mais necessária no plano penal. Isso o Papa João Paulo II disse lá no Evangelium Vitae, em 1995, ou seja, um pouco depois da promulgação do Catecismo da Igreja Católica. Não é possível pensar em recuar a essa posição. Hoje afirmamos com clareza que a pena de morte é inadmissível. E a Igreja compromete-se decididamente a propor que seja abolida em todo o mundo. Por quê? Ele vai explicar por quê a pena de morte traz em si um problema. Um dos pontos que ele elenca aqui no 265 é que a pena de morte ela impede a possibilidade de arrependimento para aquela pessoa que cometeu o pecado, cometeu o erro. Não se dá a ela a chance de se arrepender dos seus atos e de, quem sabe, talvez até se redimir. E mostra que esse pensamento, e o próprio Santo Agostinho também está falando sobre esse assunto. Indigna-te contra a iniquidade, mas sem esqueceres a humanidade. É Santo Agostinho falando. Não des livre curso à volúpia da vingança contra as atrocidades dos pecadores. E aí ele mostra que a pena de morte, ela traz em seu bojo uma compreensão de vingança e não de justiça. Porque a justiça, ela visa reparar o mal. A pena de morte não repara o mal, mas ela
dar prosseguimento. Lembra aquela espiral que eu falava de uma violência? Então, aquele que sofreu violência precisa, aquele que causou violência precisa sofrer violência proporcional. Então, peraí, eu não estou rompendo com uma estrutura de violência. Eu estou me vingando daquele que foi violento. Ah, mas ele matou. Mas matá-lo está mais na perspectiva da vingança do que na perspectiva da justiça. Os argumentos contrários à pena de morte são muitos e bem conhecidos, número 268. A Igreja frisou oportunamente alguns deles, como a possibilidade da existência de erro judicial e o uso que dela fazem os regimes totalitários e ditatoriais. Então, olha que coisa interessante. E nós já vimos isso. Se nós olharmos na história da humanidade, especialmente nos países onde a pena de morte já foi permitida, em alguns lugares ainda há crimes depois de muitos anos que são retomados e se descobre o verdadeiro culpado, mas na verdade o culpado, a pessoa que tinha sido condenada, já foi morta, já enfrentou a pena de morte. Então foi aplicada, em nome de uma justiça, uma grande injustiça que foi tirar a vida de uma pessoa inocente. Isso não sou eu que estou falando somente, mas isso a gente pode encontrar, é só procurar, que nós vamos encontrar manchetes e histórias assim. E ainda mais, como ele falou, regimes totalitários ou ditatoriais. Um regime que não esteja aplicando devidamente a justiça, baseada na verdade e na misericórdia, como ele já falou lá atrás. Justiça, verdade e misericórdia. Ao aplicar a pena de morte, está cometendo uma grande injustiça, porque não está baseado, às vezes, na verdade. Ou está cometendo um grande ato de contra a misericórdia ou contra a verdade, enfim. E ele até faz uma afirmação bastante forte aqui. A prisão perpétua é uma pena de morte escondida. Ah, então quer dizer que tem que abrir a cadeia e soltar todo mundo. Também não é isso. Não é porque hoje as estruturas carcerárias, e aqui falamos até inclusive do Brasil, têm grande dificuldade em colaborar na reparação da pessoa, que isso seja impossível. Inclusive a própria estrutura carcerária hoje ela tem propostas para isso. Não é? Centros de ressocialização para pessoas que vão, que estão saindo do sistema prisional para se reintegrarem na sociedade. Eu mesmo, Padre João Vitor, atuei num centro num centro de ressocialização, e no qual o índice de reincidência era de 4%, aqui na nossa região. Então, existe a possibilidade de recuperação, mas também existe um sistema prisional que é relegado, que é colocado em segundo plano e que não é bem compreendido. Então, essa é a proposta nossa da igreja, não soltar as cadeias e botar todo mundo na rua, mas criar estruturas nas quais essas pessoas possam reencontrar-se e reencontrar o caminho do bem, e assim sim nós iremos reparar o mal. Temos que reconhecer que entre as causas mais importantes da crise do mundo moderno se constam uma consciência humana anestesiada e o afastamento dos valores religiosos. E aqui ele continua citando, continua caminhando nessa perspectiva na luta contra a pena de morte. E encerra o capítulo 7º falando sobre a identidade cristã e sobre o problema da intolerância, no mundo de hoje, na religiosidade. Agora nós entramos no 8º capítulo, o último da encíclica, no qual ele fala das religiões que se unem a serviço da fraternidade no mundo. E é lógico, quando ele vai falar de religiões, uma das primeiras palavras que tem que aparecer é a palavra diálogo. O diálogo entre as pessoas de diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância. Não é um diálogo só para poder conviver, é um diálogo só para para ficar bem, ou um diálogo porque eu pelo menos te tolero. É um diálogo porque nós queremos construir algo que depende de todos. A construção do bem comum depende de todos.
A construção de uma cultura da paz depende de todos. Depende de uma solidariedade, depende de uma fraternidade. E aí isso passa pelo reconhecimento da identidade de cada um. Né? Aqui no número 276. É verdade que os ministros religiosos não devem fazer política partidária própria dos leigos. Mas mesmo eles não podem renunciar à dimensão política da existência, que implica uma atenção constante ao bem comum e a preocupação pelo desenvolvimento humano integral. A Igreja tem um papel público que não se esgota nas suas atividades de assistência ou de educação, mas busca a promoção do homem e da fraternidade universal. Por isso, irmãos e irmãs, esse diálogo não é somente para conversar, para se dar bem, para não... Mas é um diálogo para promover o bem comum e o desenvolvimento humano integral. E para isso, o primeiro ponto é sabermos bem qual é a nossa identidade. Nós como cristãos, de onde nós saímos, de onde nós partimos e o que nós levamos conosco. Né? Como cristão, de onde eu parto e o que eu levo comigo. O Papa Francisco deixa isso muito claro para nós. Então ele já está dando para nós a cartilha para promover esse diálogo. A Igreja valoriza a ação de Deus nas outras religiões. Isso aí já ponto pacífico. Isso já está no Concílio Vaticano II, no Decreto Nostra Aetate, no qual se reconhece que Deus age aonde Ele quer e também nas outras religiões há sinais da ação de Deus. Né? Então se reconhece. Nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nessas outras religiões. Mas para nós, essa fonte de dignidade humana e fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo. Então pronto, é aqui isso que está claro para nós. De onde nós partimos? Do Evangelho. O que nós levamos conosco? O Evangelho de Jesus Cristo. E disso nós não abrimos mão nunca. Se entrarmos no diálogo, entraremos nesse diálogo com o Evangelho. E não vamos abrir mão dele em momento nenhum. E junto com o Evangelho, junto com o diálogo, iremos construir o consenso. O estar com o Evangelho não é impedimento para o consenso, não é impedimento para o diálogo. Como cristãos, no número 279, e o que o Papa Francisco, aonde ele quer chegar com tudo isso? Em alguns países, pelo menos na convivência, e nos países onde for possível, na construção do bem comum. Ele diz no número 279, como cristãos pedimos que nos países onde somos minoria, nos seja garantida a liberdade, tal como nós a favorecemos para aqueles que não são cristãos, onde eles são minoria. Às vezes, para nós, brasileiros inclusive, é um pouco difícil entender essa realidade. E nós, como cristãos, já trazemos esse pressuposto de respeitar. Você quer viver outra religião? Tudo bem, não tem problema. Foi uma coisa que nós aprendemos dentro da igreja a respeitar. Só que há lugares no mundo em que isso não é respeitado. Inclusive a própria fé cristã católica, apostólica romana, a nossa fé, não é respeitada. Então, até mesmo não colocar-se no lugar do outro, eu aprendo mais. Porque se eu achar que eu tenho o direito de impedir a religião do outro, em algum país eu vou estar dizendo que também alguém pode ter o direito de impedir a nossa religião. Então é um caminho que passa pelo diálogo, pelo conhecimento da sua identidade e também da construção conjunta, da boa convivência, mas da construção do bem comum. Ele fala sobre a contribuição da unidade dos cristãos, a importância que seria, nos dias de hoje, num mundo tão fragmentado e difícil, a importância dos cristãos se unirem, né, viverem a unidade, a unidade pelo menos de respeito. No 282, ele relembra um fator importantíssimo de que a violência não está no fundamento de nenhuma religião, lá no número 282. A verdade é que a violência não encontra fundamento algum nas convicções religiosas fundamentais, mas nas suas deformações. Inclusive, ele vai citar
um discurso que ele fez, o próprio Papa Francisco, junto com o muçulmano, o grande imã Ahmad al-Tayeb, né? Quando os dois juntos fizeram uma declaração clara, mostrando que nem a religião cristã católica, nem o Islã, por exemplo, que hoje é tido como tão violento, não tem a violência em si. A violência é um problema cultural, não religioso. O terrorismo pode ser feito por grupos não religiosos também, para trazer discórdia, para trazer problemas. Então, a religião em si não é um espaço de violência, é um espaço de promoção de violência. E a última frase do Papa Francisco, junto com esse imã, é: em nome de Deus e de tudo isso declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. E aqui, né, eu encerro esta reflexão junto com o Papa Francisco, trazendo a grande figura do beato Charles de Foucault. Charles de Foucault foi chamado, recebe o título de irmão universal, porque como cristão, no início do século XX, ele foi até o deserto da Argélia, viver no meio dos muçulmanos, viver no meio dos tuaregues, e transmitir a eles a fé, o amor, a irmandade, a fraternidade. Não com o objetivo de convertê-los, mas com o objetivo de conviver com eles, mostrar para eles os nossos valores, ajudá-los também a viver mais em paz. E ele foi um mártir da intolerância, porque morreu defendendo esses tuaregues no deserto, em plena Primeira Grande Guerra, né? Eles que não queriam entrar em lado nenhum da guerra e que por isso foram perseguidos, e ele, ao defendê-los, enfrentou a morte. Então é isso, irmãos e irmãs. A construção do bem comum passa pelo diálogo, passa pela superação do conflito por meio da paz, da cultura do encontro e também da construção colegiada, inclusive, entre todos os diversos, especialmente o papel das religiões nessa missão. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês e de juntos escutarmos um pouquinho o magistério tão contundente e profético do Papa Francisco. Boa noite. Casamento, nobre sacramento. Somos o casal Regina e Arthur, da equipe 4 do setor B de São Carlos. Na parte final da nossa noite de oração, coube a nós recitar esta oração, que é uma poesia de louvor, uma graça que recebemos para dizer que nosso matrimônio se alegra em Deus, meu Salvador, que agora vamos partilhar. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Nossa Senhora das Equipes, rogai por nós. Precisa ser.
queridos irmãos e irmãs das equipes de Nossa Senhora. Grato por poder ter partilhado um pouquinho esse momento com vocês, de enriquecimento, de crescimento pessoal e comunitário. Deixo para vocês, com muita satisfação e alegria, a bênção, a proteção a vocês, às suas famílias, de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Para gerar frutos, produzir amor. Sou das equipes de Nossa Senhora, Mãe que acalenta o meu coração. No matrimônio busco a santidade, eis tua vontade, eis minha missão. Sou das equipes de Nossa Senhora, que se mostram santa, vivendo em família.